aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Félix, da Meio Musical, e hoje nós iremos falar sobre intervalos musicais. Qual a importância dos intervalos musicais? Muita gente que está começando a tocar agora, ou já toca há algum tempo, não dá a devida importância aos intervalos. São eles que vão diferenciar nossas sonoridades em relação à escala, e acordes em geral. Okay? Vou citar um exemplo. Por exemplo, a escala de Lá maior. Tem um tipo de sonoridade, vai gerar um tipo de acorde, um tipo de sonoridade. Mas vamos supor a escala frígio-dominante, bem diferente. Tem um som com mais tempero, algo diferente, não tão comum que a escala maior. Vocês devem conhecer essa frígio-dominante pela seguinte musiquinha. A distribuição dos intervalos é que irão dar esse tipo de som, essa sonoridade diferente. Também a pentatônica ou outros tipos de pentatônica que nós temos, outras escalas, escala menor e maior, tudo diferenciado a partir dos intervalos. Vamos começar explicando esses intervalos musicais. Eu criei uma formulazinha dentro dessa tabela para ajudar vocês nisso. O primeiro exemplo é o intervalo de segunda menor. Do primeiro grau ao B2. O que seria esse B? Esse B seria o bemol. A ideia é você montar, no caso, nesse primeiro exemplo, que estamos em Sol, a escala de Sol maior e dar uma olhada quem seria o primeiro grau, que seria, no caso, o Sol. E o segundo, o Lá. Sol e Lá. Se você acrescentar um bemol nesse segundo grau, ou um bemol no Lá, você teria Sol e Lá bemol. Esse seria o primeiro exemplo, o de segunda menor. Agora, no exemplo número 2, se você pegasse o primeiro grau e o segundo grau da escala, como está na fórmula, você teria Sol e Lá, exemplo de segunda maior. É tudo muito simples, é só seguir essa fórmula. Okay? Vamos ver outros exemplos, por exemplo, o trítono, né? Um intervalo um pouco diferente, é do 1 ao sustenido 4. Pega o primeiro grau de Sol, a nota Sol, e o quarto grau, que seria Dó. Acrescenta um sustenido nesse Dó, você tem Dó sustenido. Sempre seguindo essa ideia. E com isso você pode passar para o braço do instrumento. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios no final do vídeo para treinar isso tudo. Eu montei um riffzinho, um dedilhado, uma harmonia basicamente bem simples, trabalhando o acorde de Mi maior. Eu vou tocar uma vez e vou explicar um pouquinho da ideia do que eu usei. Vamos à explicação. Nesse riff eu comecei, como eu lhe falei, trabalhando em Mi maior. Então sempre usamos intervalos pertencentes ao campo harmônico de Mi maior. Porém, eu coloquei umas pitadinhas diferentes, como a sétima menor e a sexta menor e sexta maior também. Vamos dar uma olhada então. Começa aqui com o seguinte intervalo: Mi e Fá sustenido. Se você montar a escala de Mi, você vai ver que o Mi seria o primeiro grau e o segundo grau Fá sustenido. Então, seria obviamente o intervalo de segunda maior. Usei o Ré sustenido como nota de passagem. E toquei Dó sustenido em Mi. Se você pensar o que Dó sustenido é de Mi, né? Seria uma sexta maior. Depois caí no Ré, no Si e no Ré. Se você for pensar seguindo a mesma ideia, o que Si seria de Ré? Seria uma sexta maior. E se a gente fosse pensar ao contrário, o que Ré, se o ponto referencial fosse no caso Si, o que Ré seria de Si? Seria uma terça menor. Aí você vai ter que fazer a escala de
Si menor para ver isso. Tem que ter muito cuidado que os intervalos vão mudar de acordo com o referencial. Se nesse caso eu pensasse que o Si fosse o meu primeiro grau, a nota-chave da coisa, o Ré seria minha terça menor. Se eu pensasse ao contrário, o Ré fosse a nota referencial, o meu Si iria ser a sexta maior. Então, recapitulando, nesse caso eu usei o Lá como minha nota principal, o Dó, que seria uma terça menor de Lá, e um ligadozinho para o Dó sustenido, que seria a terça maior. Para finalizar a primeira parte do meu riff. Como vocês viram, eu apenas trabalhei intervalos que estavam na nossa tabelinha. Então, é importante que vocês treinem isso com muita cautela. A segunda parte seria isso aqui. Mi para Si, desculpa, Ré para Si, mesmo intervalo que nós vimos agora há pouco. Então seria, mas agora invertido, né? Seria então uma de sexta maior. Dó sustenido para Lá, mesma coisa, invertido, então seria de uma sexta menor. Que eu trabalho o Mi e o Si, moleza, quinta justa. Já o Ré e o Lá, quinta justa também, porém agora usando o Ré como referencial. Depois o Dó sustenido e Lá, então eu tenho uma sexta menor. E fecho no acorde de Mi. Essa matéria é bem complicada, então é bom que vocês treinem isso com muita calma. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios teóricos, obviamente, e práticos na nossa página, no nosso site. Então o que eu aconselho? Entrem no nosso site, meimusical.com, parte de videoaulas, vocês vão fazer o cadastro apenas com e-mail e senha, é tudo aprovado automaticamente, vocês vão ter acesso a esses downloads. Treinem isso com calma, exercitem com calma, mandem suas dúvidas pra gente e podem baixar também esse backing track de bateria para acompanhar vocês a montagem, né? Acompanhar quando vocês conseguirem montar algum riffzinho. Tentem pensar pequeno agora, escolham alguns intervalos, um intervalo de terça maior, um de quinta justa, um de quarta, e tentem trabalhar com essas notas. Sempre pensando nos intervalos e deixando o fator escala, aquela parte mecânica, aquela coisa mecânica, de lado. Pensem realmente nas notas e nos intervalos. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.